Vou dizer mais uma vez, isto é uma iniciativa do Brincar de Rua, que é o programa que pretende, tem a missão e o objetivo bem definido de trazer as crianças para a rua e dotar as comunidades, capacitar as comunidades e as pessoas que vivem nas comunidades para que as comunidades sejam mais felizes neste encontro que há entre o nosso guardião ou outros adultos que estejam nesses momentos, pais, outros adultos, e as crianças, e tornar assim as comunidades mais felizes. Nós acreditamos realmente que o poder do brincar é transformador. Porque eu vou explicar aqui então um bocadinho porque é que nós decidimos não chamar a esta conversa Play Talk e sim oficina. Porquê? Porque achamos que a CEL vai partilhar o seu conhecimento e pretendemos que esta oficina seja mais interativa e que também nos leve a refletir neste tema tão sensível e novo, que a CEL vai partilhar os seus conhecimentos à luz do que sabe atualmente. E hoje pensamos que é o mais válido, mas que pode provavelmente sofrer alterações, mas o que é que nós queremos? Queremos realmente levar-vos a refletir aqui todos em conjunto sobre este assunto. Vou apresentar um bocadinho também a CEL. A CEL é fisioterapeuta laboral, faz formação, corrijo-me se eu disser alguma coisa errada, CEL, para a promoção da saúde em posto de trabalho. Também tem o mestrado de Educação para a Saúde, tem outras formações também que eu acho que é muito interessante, de psicomotricista, é uma palavra que eu gosto muito de vender porque as pessoas não conhecem muito, e é a minha formação também base, e a CEL tem experiência desta questão das máscaras em posto de trabalho, e vai-nos ensinar e fazer o transfer deste uso da máscara, como eu gosto de dizer, para um novo acessório de beleza, mas muito importante para nós podermos andar de forma responsável, penso eu, e empática também na rua e podermos voltar às rotinas tanto que precisamos de ter no nosso dia-a-dia. CEL, dou-te a palavra, se tiverem dúvidas ou alguma coisa a dizer, por favor, não hesitem, usem o chat e comuniquem connosco. Ok, obrigada, Lília. Eu gosto de ver as pessoas, estou a ver que está quase toda a gente com a câmera desligada. Eu tenho 2 ecrãs e, portanto, espero que vá correr tudo bem. Estou a partilhar no ecrã, como veem, já cá está, penso que está tudo bem. Tenho aqui uma senhora que coloca, faça-me assim para dizer que está tudo bem, assim com o pulgar. Ok, vou ser muito sincera, é a primeira vez que eu estou a trabalhar com 2 ecrãs. E, portanto, mas tinha muito gosto em vos apresentar quase como se estivesse ao vivo e como faço nas minhas formações e, portanto, fiz esta opção de fazer com 2 ecrãs. Vamos ver se corre tudo bem. Eu estou a ler os chats à mesma, portanto, quem quiser comunicar comigo e estejam com dificuldades, escrevam, podem escrever. Nós vamos vai ser prático. Mas antes de dizer o que vamos fazer, quero agradecer à Lília, quero agradecer ao Brincar de Rua, esta iniciativa de formação. Antes que esperarmos só mais um bocadinho, estou a perceber que está mais pessoas a entrar, eu sou formadora e costumo dizer que sou formadora visceral, ou seja, acho que estou sempre a formar, e acho que a formação está na base do futuro, da saúde no futuro. No futuro, muito mais, a OMS, nesta virada do século XX para o século XXI, em 2008, mudou a definição de saúde. E mudou a definição de saúde para uma definição que, para mim, é muito importante, que é a saúde já não é mais o bem-estar total e não só a ausência de doença, como eles diziam, mas é a capacidade que cada pessoa tem para gerir, para corrigir e para conhecer e divulgar a informação de saúde. Ou seja, saúde não é mais o bem-estar total, mas sim o que eu sei sobre o meu problema de saúde.
o que eu sei sobre a forma como vou gerir a minha saúde. E, portanto, muda o paradigma de patogénico para um paradigma salutogénico. Faz sentido? Ok? Portanto, a saúde, e este paradigma de saúde, ou seja, esta forma de ver a saúde como uma forma de responsabilização social, leva à formação para o topo da saúde. Saúde é o que eu conheço, saúde é o que eu sei, é a literacia. Portanto, e por isso fala em literacia em saúde. E aqui estamos num momento de literacia em saúde. Okay? Penso que vou então começar mais na nossa parte mais deste tema, o que me vou a ter necessidade de divulgar este tema, que é esta nova realidade de usar máscaras. Máscara comunitária. Como disse a Lília, muito bem, eu já tinha este problema, estas questões das máscaras em posto de trabalho, porque as pessoas usam químicos, porque as pessoas tinham que ter determinadas profissões, como metalomecânica ou outras, em que era necessário usar máscara, mas esta máscara tem questões muito diferentes desta, ou seja, estávamos a prevenir que partículas entrassem no sistema respiratório. E neste momento é muito diferente, porque estamos para além de haver um agente patogénico que não pode entrar, nem sair, depois também há todos os cuidados a ter com a máscara, o que é muito diferente relativamente ao posto de trabalho. Okay? Portanto, são situações realmente diferentes. E quando falamos em crianças, então é completamente nova é esta situação. Nós vamos fazer alguma parte um bocadinho prática, portanto, eu gostava que se sentassem confortavelmente, que pusessem o vosso corpo confortável. Quero também agradecer a vossa presença aqui neste pequeno vídeo que eu aqui pus nesta imagem, e eu vou começar por vos falar sobre algumas curiosidades sobre a respiração. Portanto, algumas curiosidades sobre o que é isto de respirar. Uma das questões muito interessantes sobre a respiração é que a respiração, na realidade, é um processo automático. Ou seja, o controle neurológico que está adjacente à respiração não é um controlo... as pessoas dizem assim, eu não sei respirar. Ok, mas a respiração é um controle automático, é como a digestão. Se eu estou agora aqui a falar convosco, eu estou a respirar de forma automática. Felizmente, tenho um sistema neurológico que me coordena e que me controla completamente a minha respiração. E agora vem aqui uma novidade. Na realidade, a respiração tem dois controlos. Tem mais do que dois controlos. Um automático. Se eu estou a dormir, o sistema nervoso passa a comandar a minha respiração. E já agora é diferente até daquilo que está neste momento a acontecer em todos nós, que estamos aqui sentados, e também pode ser consciente. Então, vamos fazer o primeiro exercício. Eu sou fisioterapeuta, sou um bocadinho, preciso que toda a gente pratique, está bem? Gostava mesmo que praticassem. Estas coisas que nós vamos aqui sentir e vivenciar é do nosso corpo, são vivências corporais. Eu estou a fazer formação em Mindfulness e quem já conheceu de alguma forma, contactou com essa técnica, isto não vai ser muito esquisito, muito estranho, está bem? Então, vamos começar por nos sentar confortáveis e vamos começar por fazer como esta menina que eu tenho aqui no PowerPoint, que é sentir o que é respirar. Vamos só fechar um bocadinho os olhos e sentir o que é respirar. Vamos sentir que inspiramos e expiramos. Esta respiração que nós estamos a observar é a respiração automática. É aquela que está a acontecer no nosso corpo. E eu agora gostava que tornassem um bocadinho consciente, ou seja, vamos aumentar a nossa respiração. Vamos inspirar e expirar, mas vamos fazê-lo com mais amplitude. Como se quiséssemos encher todo o pulmão e vazar todo o pulmão.
Ok. Muito bem. Agora, vamos descontrair os ombros, descontrair... Quem quiser pode movimentar um bocadinho os vossos ombros. Portanto, é muito interessante esta particularidade da respiração. É o único órgão do corpo humano que tem esta característica. Ou seja, é o único órgão. Se nós pensarmos, por exemplo, no rim, nós não temos controle sobre o rim, não é? Portanto, ele está lá a trabalhar, ele lá está a trabalhar por mim. Por exemplo, o fígado, ok, ele está a trabalhar. Por exemplo, eu posso sentir o que está acontecendo nos intestinos, mas interferir com eles, o pulmão não. O pulmão, o aparelho respiratório, portanto, o aparelho respiratório, mais concretamente o músculo diafragma e os intercostais externos, são músculos que eu posso também controlar pela vontade. E então, por isso é que nós podemos treinar a respiração, o que é espantoso, ok? Nós depois, isto é muito importante depois para o que nós vamos dizer a seguir. Outra curiosidade sobre a respiração é que só a inspiração é que é um processo ativo. A expiração é um processo passivo. Então vamos todos experimentar. Inspirar e depois liberta a expiração. Inspirar. E sintam que a expiração é um processo de relaxamento. Okay? Portanto, também é muito importante este dado, esta informação sobre a respiração. Outra curiosidade, e que por acaso eu não tive aqui, não escrevi aqui, é que respirar excessivamente também não é positivo. Ou seja, nós também não podemos estar a inspirar e expirar. Ou seja, o corpo tem que estar na medida certa do oxigênio. Se nós estivéssemos agora aqui muito tempo a inspirar e expirar, muitos de vós iriam sentir algumas tonturas, ou algumas questões, algumas situações alteradas, está bem? Portanto, a respiração, a expiração é um processo passivo. Outra questão muito importante, e que me perguntam muita vez, então, mas eu inspiro pelo nariz e expiro pela boca? Não, o nariz é que tem a função da respiração. A boca terá outras funções de comer, de bebermos aguinha. Portanto, realmente, a respiração saudável tem que ser feita pelo nariz. Tanto inalar como... E agora com as máscaras comunitárias, esta questão da respiração nasal é extremamente importante. Quem tiver crianças, e nós podemos até fazer já aqui o exercício. Eu pedi para terem lenços, eu gosto muito de exercícios, portanto vamos estar sempre aqui a fazer exercícios. Eu pedi para terem lenços, porque nós devemos de sentir se estamos realmente a respirar pelo nariz. Ok? Então vamos colocar pode ser 2 dedos numa narina. Eu vou guardar um bocadinho para dar tempo. É bom fazer. Vamos sentir se estamos a respirar pelas 2 narinas, porque nós temos 2 narinas para respirar. Depois, inspira. Ok? E depois troca. Podemos fazer com o polegar e com os 2 dedos, ou, portanto, com estes 2 dedos, como quem praticou yoga ou pratica sabe. Ok? E agora das pessoas que aqui estão, algumas me dizem, mas uma narina está entupida, mas estou um bocadinho constipado, está bem? É um exercício excelente para se fazer. E a resposta, a questão é, inspira-se pela narina e expira-se pela narina. Pelas narinas, ok? Por uma ou por 2, mas sempre pelas narinas. Muito importante esta questão. Agora, outra questão também muito, muito interessante e muito importante é que, na realidade, a respiração é individual. Ou seja, se eu tenho aqui presente 19 pessoas, se tivermos aqui 19, 7, 20, 21, são 21 pessoas diferentes, 21 pessoas com padrões respiratórios diferentes. Por isso é que estas coisas assim, pela internet, para mim são um bocado complexas, porque eu gosto de olhar para a pessoa e perceber como é que está a acontecer a respiração, perceber como é que está o estado emocional da pessoa, mas
É assim, só que tenho aqui. Mas porque eu tenho sempre presente esta individualidade, seja em termos posturais, seja em termos da personalidade, está bem? Esta individualidade é muito importante também para a respiração. Então, por exemplo, num treino respiratório, o que é importante não é alterar a forma como a pessoa, a criança, a jovem, o adulto respira, mas sim flexibilizar. Eu tenho aqui um elástico, não sei se é bem visível pela câmara, é um elástico preto, para vos dar esta noção que uma respiração eficaz é aquela que é flexível, tal como um músculo ou uma postura. A flexibilidade respiratória é aquela em que eu consigo inspirar e expirar de forma mais económica possível, ok? E mais rentável possível, sem esforço, ser flexível, ser fácil. Muito bem. Muito importante, esta questão da individualidade dos nossos utentes, dos nossos meninos, desculpem, dos nossos participantes nas formações. Vimos aqui novamente a outra curiosidade sobre a respiração, que é a respiração altera-se em resposta a adaptações de necessidade homeostática. Por exemplo, se nós estivermos mais ansiosos, a respiração vai alterar-se e vai passar para um padrão de respiração superior e não para um padrão de respiração inferior. Às vezes outras questões que eu ouço também é mas a respiração é abdominal. Não, a respiração é diafragmática. Mas quando inspiramos pelo diafragma, vamos colocar então as nossas mãos na nossa barriguinha, aqui acima, aqui assim. Vamos sentir que o polegar vai sentir as costelas, está bem? O polegar sente as costelas. E quando inspiramos, a barriguinha aumenta. Quando expiramos, a barriguinha diminui. Isto chama-se padrão respiratório diafragmático. Também podemos fazer outra experiência, colocar a mão no peito, aqui em cima, ao pé da clavícula, aqui em cima, e depois colocar a mão cá em baixo. E a mão que tem que movimentar é a de baixo. Inspira e expira. Portanto, esta sim é a respiração diafragmática. Vamos novamente aqui à nossa homeostase. A homeostase é um assunto abordado por um senhor que eu tenho muita consideração e por quem eu me guio muito, que se chama António Damasio, é neurocientista, ele é português, trabalha nos Estados Unidos, mas é excelente o trabalho dele. Todos os conceitos que eu partilho das formações são na base dos trabalhos feitos pelo António Damasio, e ele fala muito sobre a homeostase. Ele chama-lhe homeodinamia, que dá um nome um bocadinho diferente. Então, o que é isto? É que, e o que é importante agora enquanto máscaras? Quando nós estamos a respirar numa máscara, ela vai ter menos oxigênio e mais dióxido de carbono. Então, o nosso cérebro pode detectar pouco oxigênio e pode ir desplotar uma situação de ansiedade, ou de falta de ar, ou de dificuldade respiratória. Ok? Portanto, este é já o primeiro dado muito, muito fundamental nesta questão das máscaras, é que se a respiração é fundamental para o processo homeostático, o que é esta homeostasia? Por exemplo, nós todos temos que estar, se estivermos bem, numa temperatura entre os 36 graus e os 36,5. Portanto, temos aqui uma diferença térmica extremamente pequenina. Okay? O oxigênio que nós estamos a inspirar tem que estar entre 18% a 21% relativamente à quantidade do ar. Menos 18% ou mais de 21%, o cérebro vai dizer, espera aí, vamos lá, reajustar aqui o corpo. Se nós estamos a respirar com pouco oxigênio, o cérebro vai dizer, cuidado que estás em perigo. Vais começar a respirar na respiração de urgência. Ok? Faz sentido? Faz sentido?
Pronto, portanto, por exemplo, se eu estou em esforço, né, se eu vou correr um bocado, agora na quarentena, se me apeteceu fazer exercício, e passado um bocado a minha respiração vai se adaptar ao esforço do músculo, porque ele vai começar, eu vou precisar de mais oxigênio. E então o corpo vai fazer a adaptação ao homeostase. Faz sentido esta questão? Está bem? Ok? Eu sou muito faz sentido. E agora aqui, Lília, peço desculpa. Portanto, não está ninguém a me responder aqui pelo chat, mas podem responder assim, sim, estou a entender, ok? Ou tenho esta dúvida. Muito bem. Portanto, eu escolhi estas curiosidades sobre a respiração, porque estas são fundamentais para percebermos, para a abordagem da respiração. Por exemplo, eu tenho aqui as emoções também. O que é que acontece? Se eu estou com medo, o meu cérebro vai, ao detectar, vai-me mandar informação, o hipotálamo vai mandar informação para uma série de informações complexas e vai dizer, cuidado, 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 vais começar já a acionar, a ir buscar mais oxigênio, porque a gente vai ter que fazer, fugir, ficar imobilizado, ou então vamos ter que atacar. Então o melhor é dar já aqui mais oxigênio. E o pulmão é logo o primeiro a começar a suflar para dar oxigênio aos músculos, porque eles vão necessitar dele para se proteger e para se defender daquela situação de perigo. E agora vamos pensar de outra maneira. Se eu estou com máscara, e se o cérebro está a sentir que há menos oxigênio, ele vai-me aumentar o padrão, vai-me levar para uma respiração de emergência, vai-me aumentar a tensão arterial, vai-me tentar aumentar a quantidade de sangue que vai chegar ao cérebro e vai-me tentar adaptar o meu corpo para esta diminuição do oxigênio. E vai-me querer a todo custo que a quantidade de oxigênio chegue sempre ao cérebro de forma a que eu esteja viva, assim, ativa, ok? Faz sentido? Muito bem? Faz sentido? Faz todo sentido. Pronto, vê se eu não digo mais, faz sentido na minha formação. Okay. Então agora vamos passar ao tema que realmente aqui nos trouxe, que é algumas sugestões para motivar as crianças a usar a máscara. E eu, entretanto, pus aqui uma imagem, penso que estão a vê-la, e de forma propositada escolhi uma pessoa mais idosa. Pela minha experiência até este momento do uso de máscara, das formações que eu tenho dado online e dos contactos com os meus clientes, eu tenho percebido que muitas pessoas, principalmente idosas, têm tido muitas dificuldades a adaptar-se à máscara. Ou por calor, ou porque começam a ter falta de ar, ou porque estas pessoas, para além de já terem alguns problemas respiratórios, sabem que há um problema respiratório que está a aumentar muito, que tem a ver também com a ansiedade, com a poluição, que se chama apneia do sono, nos idosos. E, portanto, a apneia do sono é um problema, eu costumo dizer que é um inimigo silencioso, porque é possível que as pessoas tenham apneia do sono anos sem se aperceber. Eu tive já clientes que tiveram um acidente e depois do acidente, porque adormeceram, adormeci porque não dormi, porque não estou a dormir bem, fico abafada, já aqui está alguém a dizer, ok, pois, nós já vamos partilhar isto, mesmo por conversa, isso é muito importante. Muito bem, tenho alguma dificuldade, já vamos falar sobre isto. E, portanto, de forma intencional, eu pus aqui uma pessoa que irá, provavelmente, isto vamos ser todos diferentes, como eu disse, vai ter mais dificuldade. E estas dificuldades destas pessoas, que são os avós, que somos nós todos, que somos, aqui o meu rato tem que estar daquele lado, no outro ecrã, que é a primeira forma de... Pois, a Ana Isabel tem toda a razão. Nós já vamos falar sobre isto. É o exemplo. A primeira forma de motivar as crianças a usar a máscara é com o exemplo, tal como com outras questões da vida. Não é? Eu ponho o que eu ensino eu tenho 2 filhos, tenho uma filha com 16 anos e tenho um filho com 12 anos.
o meu filho é asmático e talvez também por isso eu esteja tão, enfim, motivada para este assunto, para estes assuntos. E eu tenho sempre esta consciência que eu ensino mais do que sou do que lhes digo. Seja nesta questão das máscaras, seja em tudo o resto na vida. Portanto, o meu principal foco é o que é que eu estou a sentir, o que é que eu sou, o que é que eu penso deste assunto, e porque o que eu penso deste assunto é o que eu lhe estou a transmitir. Então, o exemplo dos adultos, e se isto é verdade, e se concordam comigo, nós já vamos fazer uma partilha, está bem? E já vamos fazer aqui o resto. Eu gostava de vos ouvir, nós já vamos aqui fazer a partilha das experiências, das vossas experiências, mas é muito importante o que eu digo à criança. Eu sei que estão aqui muitas pessoas que têm contato com a criança. Eu costumo dizer que as crianças são como o Timão do Rei Leão. É verdade. São como o Timão do Rei Leão. Eles não percebem figuras de estilo. Eles só percebem a palavra exata. Se eu digo à criança, está bem, está bem, está bem, está bem. Não é o está bem, está bem. Ou sim, sim, sim. Portanto, a criança realmente é fundamental o que eu digo. Mas não é só o que eu digo. É fundamental o que eu faço, é fundamental o que eu penso e é fundamental o que eu sinto. Um bebê, quando nasce, vem muito mais preparado para saber o que eu sinto ou para captar informação do que eu estou a sentir do que o que eu estou a dizer, porque eles nem sabem português, nem sabem o código linguístico da mãe, não é? Eles podem aprender todo o código linguístico quando nascem, não é? Até cerca dos 7, 8 anos eles estão com um cérebro que capta muito bem o código linguístico de todas as línguas do planeta Terra. Se houvesse outro de Marte também captava, porque estão completamente plásticos relativamente à captação da linguagem, mas eles vêm com um radar enorme para uma coisa que se chama emoções e sentimentos. Portanto, não importa eu estar a dizer ao meu filho, a mãe está bem, quando dentro de mim estou ansiosa como estou agora a falar aqui com vocês. Tá? Portanto, está aqui alguém a dizer que as crianças que vão para a festa na feira vão perceber que as ideias são... Ora, sim, sim, portanto, é verdade. Portanto, e já vamos falar na especificidade das máscaras para as crianças e desta questão toda. Então, eu agora gostava de vos ouvir. E o que é que eu gostava? Eu gostava que partilhassem comigo esta questão que têm estado aqui a falar no chat, por vós, pode ser. Aprendem e seguem os modelos, aqui em casa. Muito bem, ora bem. Então, quem quer começar a falar comigo? Eu posso partilhar? Okay. Olha, eu tenho um petis de 5 anos em casa, que sempre foi educadoras, ama, que já teve com eles, ele sempre foi muito quase o polícia das regras, desde pequenino, e ele, com as máscaras, ele rapidamente percebeu que era eu digo na brincadeira que é um acessório de beleza, mas ele rapidamente percebeu que era uma coisa importante a usar, e quando vê que eu vou sair ou vou às compras, ou mesmo o pai, vamos para um sítio que não vamos estar sozinhos, ele pergunta: levas a máscara? Onde está? Mostra-me, por favor, onde está a tua máscara. Eu também acho que, em parte, como tu estavas a dizer, das emoções, é porque, talvez mais ele sente que ainda há alguma insegurança da nossa parte sobre isto do uso das máscaras, e eu sou sincera, quando eu decido e já partilhei isto com a Céu, mas partilho agora aqui com todos, quando eu decido que vou dar um passeio, o que nós chamamos o passeio higiênico em família, nós escolhemos sítios que sabemos que não passa muita gente para irmos sem máscara, e quando somos interpelados e as pessoas não mantêm a distância,
eu não consigo ter uma reação tranquila. Apesar de eu não dizer nada, o meu corpo fala e o meu filho rapidamente percebe, e não só o meu filho. Eu gostava que as outras pessoas também percebessem que eu não estou tranquila com o facto de eu não as conhecer e elas estarem demasiado próximas. Não é questão exato, depois também gera aqui outras questões, se calhar, não sei se são partilháveis pelas pessoas que também não quer tomar muito tempo. Uma pessoa que gosta de pessoas e que precisa de estar com pessoas também não quer passar por antipático ou o que seja, mas a verdade depois há esta eu não quero pôr os meus em perigo e não quero claro. A Lília já está a falar uma coisa que eu ia falar mais à frente, mas posso falar já enquanto as pessoas se preparam para também partilhar, gostava muito de ouvir mais participantes, que é, nós vamos ser polícias uns dos outros, do uso da máscara. E vamos ter muita compaixão e muita compreensão e muita calma. E as crianças também vão ser polícias uns dos outros. E eu vou falar mais à frente, porque a criança precisa ser aceite. E as suas dificuldades depois, pronto, já que está aqui alguém a dizer isso mesmo. Temos que ter muita compaixão e muita compreensão, especialmente as pessoas idosas que vão ter esta situação que não conseguem estar com a máscara, não é? E vamos ter que ter muita calma e muita... Este debate é muito interessante. Mas eu gostava de ouvir outras pessoas a falar. Ok, quem gostava de desligar o seu micro, ligar o seu micro? Eu posso partilhar? Sim. Olá, bom dia, Gloca Correia, certo? Olá, bem-vinda. E, sem dúvida, o exemplo do adulto é fundamental. Nós aqui temos utilizado a estratégia de a máscara servir como medicamento, isto é uma coisa que nos vai fazer bem. E quando às vezes o meu filho tem 7 anos, quando ele não quer fazer uma coisa, mas que lhe faz muito bem, nós explicamos que tem o mesmo efeito do medicamento e ele aceita muito bem e ele próprio agora já toma a iniciativa de colocar a máscara e está atento se nós colocamos também. Relativamente ao meu serviço, eu trabalho na biblioteca e neste momento que já começamos a receber visitas das pessoas a requisitar livros e segunda-feira já vamos abrir. Quando, por acaso, uma das minhas colegas que está no atendimento está sem máscara, os olhares são aterradores e a própria pessoa que chega diz: peço desculpa, mas a senhora não está com máscara. Eu acho que não é por falta de respeito nem confiança, mas eu acho que é por causa deste medo que estamos todos a vivenciar, tem sido muito complicado. O que é certo é que eu própria, não é, já me deparei em algumas situações em que passo por um grupo de pessoas que estão sem máscara e eu estou protegida e tenho a tendência natural em me afastar. Portanto, ou criticar. Já tomou aqui um bocadinho conta de nós, pronto. Mas eu acho que tudo, na nossa parte com as crianças, acho que sobretudo o nosso exemplo é muito importante. Obrigada, Cloca, muito obrigada. Outra pessoa possa partilhar connosco esta partilha do uso de máscara ou da sua experiência, ou até desta experiência do confinamento. Paula gostava de falar também, podes ligar o seu micro, ok. Vou ver se consigo aqui ouvir-vos melhor. Posso? Sim. Olá, é Paula. Olá, Paula. Não sou Paula, sou Aida. Aida. Aparece Paula. Parece Paulo Martins, Aida. Então estou com a conta do meu marido. Boa noite, Aida. Não é verdade. Olha o que o cérebro faz. Como é uma senhora, disse que era Paula. Pronto, não li tudo. Está certo. A intervenção anterior fez-me lembrar que há uma ideia importante que todos devemos ter. Nós, quando estamos com máscara, com as máscaras que usamos na rua,
nós não estamos protegidos, nós estamos a proteger o outro, Claro, ok? claro. Portanto, por isso é que se todos usarmos, estamos todos a proteger uns aos outros, está bem? Portanto, a ideia não é nós estamos protegidos com máscara e podemos andar à vontade, não, está bem? Portanto, se nos cruzarmos com alguém que não tenha máscara, devemos sim afastar-nos. Isso é indispensável. Sim. Enquanto adultos, enquanto crianças, nós já vamos falar sobre o assunto. Ok, ok. Porque enquanto adultos, nós temos esta consciência, dessa consciência. Uma criança Não vai ter. não vai ter. Não é Podemos pensar. falar sobre o assunto. Se calhar até haverá alguém que nos esteja a ouvir que até sabe, poderá ter melhor opinião, uma opinião mais bem formada que eu. O que é que uma criança vai sentir? Não tem de máscara, o outro se vai afastar dele. Não é? Mas o outro, se for criança, não se vai afastar dele. Não Aí é sei, mas sei, as crianças vão ser polícias uns dos outros, tal como nós estamos a ser dos adultos. Depende das idades. Pois, depende das idades, e depende da criança, e depende de... Portanto, é um debate que está aqui. Isso vai depender de muita coisa. Vai depender, sim, sim. Okay. Mais uma participante que gostasse de dar a sua opinião sobre esta questão de como é que tem sido a sua experiência relativamente a este processo. Se tiverem também experiência dos vossos pais, porque as nossas crianças vão ver os avós que não estão a usar ou que estão a usar máscara, não é? Portanto, sei que muitas crianças são os avós que os vão buscar, são os avós que lhes dão o almoço. Ok. Então, eu vou ver se tenho aqui no chat alguma questão interessante. Alguém que disse que no meu serviço... Foi a Gloca. Ok. Na segunda-feira não vão perceber porque as educação de máscara e eles não. E, portanto, aqui então eu percebi, deixa-me ver quem é a pessoa. Neste caso foi a Aida. É a Aida, aparece aí, Paula. Sim, olha, Aida, então... Pode ser a Paula. Sim, diga-me uma coisa, porquê que diz que... Portanto, eu ainda não percebi. As crianças, quando forem segunda-feira para os infantários, para as prés, não vão de máscara? Não. Okay. Não. Só a partir dos 6 anos, que é obrigatório. Não vão de máscara e vão ver as educadoras todas de máscara e nem sei como é que vão conseguir a distância social entre as crianças. Isso para mim é uma coisa... complicada. Assustadora, não é? Como é que isso é possível fazer esse distanciamento? Claro. Não vão de máscara. Okay. Não vão de máscara. E mesmo que fossem de máscara, elas vão andar a circular. Eu não acredito que só se encontrarem uma jaula ou assim para pôr cada um numa jaula, não é? Pois, está aqui alguém. Impossível a distância social. Ok. E também gostaria de perguntar, nas crianças mais velhas que terão que usar máscara, claro. Alguma técnica especial para quem usa óculos, por exemplo? Pois, há duas coisas. Uma é a máscara está por dentro dos óculos, se for possível. Portanto, pôr a máscara, apertar no arame, portanto, aperta no arame e o óculos vem por cima da máscara. E limpar, portanto, o que é que provoca o embaciamento esse era um problema que eu tinha muito nas fábricas. O que é que provoca o embaciamento dos óculos? É o calor, portanto, é o vapor quente da nossa respiração. Isso é que vai provocar o embaciamento dos óculos. Uhum. Se a lente estiver mais quente, ela vai embaciar menos, porque é a diferença térmica que vai fazer a condensação no óculo. Então, se nós pusermos os óculos, mesmo assim não é 100%, mas se aquecermos os óculos antes, com um lenço, portanto, ou até há quem diga com um bocadinho de sabão, limpar com água quente, mas isto depois no dia-a-dia não é prático, nada disto é muito prático. Limpar, aquecer o óculo, pôr a máscara e depois pôr por cima da máscara, para que o vapor não entre para o óculo. Está bem? Portanto, assim. Portanto, os óculos é por cima da máscara. Okay. Se o óculo vier por baixo da máscara, rapidamente eles ficam todos embaciados.
Pronto, esta é uma das formas. Não é fácil, mas é uma das formas, é esta, é limpar com sabão azul e branco a lente e pôr por cima da máscara. Se for adultos, não, se for crianças, vamos ver. Ok? Portanto, mais outra partilha, tenho 4 filhos e todos eles preferem não usar máscara, claro, mas quando saímos pedem-na. Eu acredito, deixe-me ver quem é. Portanto, olá Lúcia. Olá Lúcia. Eu acredito que as crianças, tal como dizia ainda agora a Lília muito bem, vão ser as polícias do uso da máscara. Tal como outras regras que nós já tivemos no passado, que foi a partir das escolas e das prés, como por exemplo a reciclagem do lixo, foram ensinando os alunos, os adultos, não é? Eu sou educadora para a saúde e penso que os meninos, as crianças, têm uma grande... enfim, eles sabem ensinar os adultos. Eu tenho esta convicção. Não sei se sou a única, mas eu acho que eles são uns professores natos. Tenho esta convicção. Faz sentido? E motivadores também para as técnicas. Não é suposto usar luvas, não. Não, as luvas não fazem... assim, por aquilo que se sabe até ao momento, as luvas podem nos dar uma falsa proteção. Excepto se, imagine, por exemplo, eu hoje fui à fruta, quando entrei, desinfetei as mãos e pus luvas. Sempre manipulei a fruta dentro da casinha da fruta, tive com luvas. Quando mexi na minha carteira, antes de mexer na minha carteira, tirei as luvas. E naquele momento eu já não toquei mais nada dentro da loja. Já não tinha luvas. Não fazia sentido eu ter entrado com luvas na loja, mexer nas frutas, nas coisas que lá estavam com as minhas luvas e sair e chegar ao meu carro. Quer dizer, isso não faz sentido. Faz sentido, sim. As luvas é para uso pontual e depois vão para o lixo. Bem? Porque as mãos podem se lavar e desinfetar. As luvas não é a mesma coisa. Pois, eu sei. Ninguém faz isso. Mas, na realidade, a luva é uma falsa... Até porque nós vamos ter, mais cedo ou mais tarde, dermatites e problemas de contacto com estes desinfetantes e com luvas. Nós já vamos ver isso, ok? Mais alguém gostaria de partilhar aqui, de fazer parte? Não, pois. Portanto, mas ninguém faz isso. Está bem? A luva é preferível. Lavar as mãos, portanto, do que ter as luvas. E lavar as mãos, porque eu não vou repetir isso, porque isso está mais do que repetido, a forma como se deve lavar as mãos. Ok? Ora, é isso mesmo, Sónia. Quer falar connosco, Sónia? Ok. É isso mesmo, Sónia, o que a Sónia partilhou, não é? Os miúdos são bons a ensinar regras e chamar atenção sobre elas. Cá em casa é assim, cá em casa também é assim. Ainda hoje tenho a reciclagem e tudo respeito. Ainda não pode haver papelão dentro das coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, então vamos continuar aqui na minha apresentação. Muito obrigada pela vossa partilha, foi excelente. Lá ando eu com o rato, que tem que ser dali. Eu pus agora aqui uma imagem de uma criança com máscara e um adulto. E vamos continuando a explicar à criança porquê. E aqui, a explicar à criança de forma simples, mas correta e verdadeira. Porque devemos usar máscara. Por exemplo, coisas do género, porque há um monstro ou porque há um bicho. Eles depois vão ouvir na comunicação social que não é um bicho, que é um vírus. Eles sabem que o vírus não é um bicho. Portanto, é preciso sermos verdadeiros, sinceros e estarmos realmente, sermos vulneráveis. Ou seja, se eu não sei responder, eu digo, filho, a mãe não sabe responder. Vamos ver se alguém nos pode ensinar isso ou se instruir sobre esse assunto. Porque esta resposta, nem que tenham 2 anos, 3 anos, esta resposta para mim é muito mais coerente. E, portanto, explicar de forma simples e correta, tal e qual como explicaríamos a um melhor amigo, a um nosso amigo. Okay? Faz sentido? Depois, outra coisa também, eu, por exemplo, estava aqui no início a partilhar com a Lília aqui as minhas aventuras pelas máscaras, que é um saquinho. O que é isto?
brincar com as máscaras, decorar a máscara. Eu sei que as educadoras vão pôr à prova a sua criatividade e imaginação com isto tudo. Por exemplo, a minha filha decorou um saquinho que eu fiz. Ela fez o desenho, é aqui uma borboleta a sair do casulo, e depois diz o meu nome, Céu. Foi a minha filha que decorou. E para que é que serve este saquinho? Uma das coisas que eu percebo é que as máscaras, depois de serem utilizadas, são postas em qualquer lado. E não pode ser. É muito diferente daquela máscara dos funcionários das empresas, que estava a ser usada para os proteger dos vapores, dos químicos, das tintas, e que depois podia estar em cima do tablier, porque ali já... Esta não. Esta máscara, se eu a ponho em cima do tablier, eu sei lá se ela tem lá o vírus, e se o vírus vai para cima do tablier. Portanto, se estamos a falar em máscaras, estamos a falar em que até aqui esta máscara nos hospitais era usada para cada doente, utente, e depois ia para o lixo. Não havia esta questão de eu levá-la para casa dentro da minha mala. E muito menos da pôr no chão, não é? Agora, saí do supermercado, como já houve alguém que viu, eu não vi, aqui num supermercado perto da minha casa, que havia máscaras no chão, eu arrepiei-me toda, ou luvas no chão, não é? Isto é quase como cuspir para o chão. Portanto, é todos estes comportamentos de higiene que todos temos que ter consciência, e como dizia muito bem, não é a Paula, desculpa, a Aida, que, claro, é isso, está aqui alguém também a dizer uma coisa muito importante, que é, claro, a questão do mostro. Já vamos falar no medo, que é o que nós vamos fazer com algo que teve até na nossa boca, que teve até, claro, isto é como deitar lixo para o chão, mais do que lixo para o chão, é deitar lixo que possivelmente pode estar com agente patogénico, e pode estar, e eu não sei se uma criança não vai pegar nela, não sei, não é? Se a criança vir a máscara, nós vamos ter que brincar, explicar de forma correta e porque que a máscara pode ser um foco de contaminação, está bem? Pronto. E depois, estas saquinhas são muito simples, até de fazer, e pedimos à nossa costureira. Qual é a vantagem? Se for destas máscaras comunitárias, eu tiro-a pelo elástico, coloco-a dentro da minha saquinha, fecho a minha saquinha, e quando chego a casa posso pegar na saquinha porque a máscara está lá dentro, não é? Ela até é um bocadinho grossa, abro-a e ponho-a na máquina a 60 graus. E eu nunca toquei na máscara. Ela não esteve junto dos meus lenços de papel. Sim. Vou fazer uma pergunta, Céu. Tu disseste 60 graus, é a temperatura recomendada? Sim. Ao que se sabe, neste momento é a temperatura recomendada para lavar roupa que possa estar contaminada. A gente estamos sempre a falar no possa. Sim. Isto até pode ter a probabilidade de isto ter alguma coisa, se calhar é 0,00001. Felizmente. Nós aqui estamos num cantinho, estamos aqui no extremo da Europa, felizmente, não é? Não é por qualquer motivo. E, portanto, todas estas coisas têm que ser explicadas às crianças de forma simples, e podemos também tornar a máscara uma brincadeira. De algumas sugestões que eu aqui tenho de decorar a máscara, é preciso ter cuidado com os químicos, eu já vou a seguir falar sobre isso. Pedir à criança até para olhar ao espelho e ver-se com a máscara, desenvolver brincadeiras. Portanto, agora aqui é a criatividade e a imaginação de cada um. Depois, também, mostrar a outras crianças a usar máscara. Há imensa coisa na internet, eu vi esta imagem, que não foi muito bem conseguida, já vou explicar porquê. Cuidado até no uso das máscaras com crianças, não é? Estar atento ao conforto da máscara. Outra questão, que eu ainda hoje vi uma criança com máscara, devia ter 8 anos, não sei, e a menina tinha uma máscara muito grande, era enorme. Portanto, a máscara caía-lhe. Portanto, também temos que perceber o conforto.
Isto é toda uma questão nova que nós vamos ter que perceber se uma criança usar máscara, se ela é muito grande. E depois, claro que a segurança. Eu ainda agora falei em decorar a máscara. Isto é um produto próprio para tecidos. Mas é preciso ter muito cuidado se estamos a usar químicos. Claro que eu disse decorar a máscara e tudo, mas temos de ter esta consciência. Elásticos ou até mesmo arames. Se vão brincar uns com os outros, se tiverem máscara, podem ter arames. Portanto, arames, fibra também é importante. Isto é tudo uma questão nova, está bem? E agora, eu gostava de falar um bocadinho também sobre aquilo que nós já aqui falámos, que era sobre respeitar a criança. Eu acredito que se eles virem o adulto a usar, eles vão fazer o que vocês me têm estado aqui a partilhar comigo, que é, eles próprios vão ser os polícias das outras crianças. E por isso é que eu... Claro. Portanto, e por isso é que eu gostava aqui de vos falar sobre uma questão muito importante, que é a criança necessita de ser aceite, tal como adulto, e a aprovação dos outros. E a criança pode, e o adulto agora tem que estar nesta fase de transição muito atento a estas questões todas. Tanto pode ser rejeitada porque está a usar máscara, como não está a usar máscara. Ora, eu vou recapitular. Esta questão devemos de observar as emoções da criança, perguntar o que é que estás a sentir. Porque imagine que nós não vimos e alguma criança, outra criança, fica, eu não vou estar ao pé de ti porque tu não tens máscara. Faz sentido? Está bem? E criança não vai gerir como nós gerimos. Vai gerir uma rejeição. E depois tem a ver com a tal individualidade. Sim? Então, olhar a criança, perguntar como te sentes. Perguntar como foi o teu dia sem a máscara hoje na escola. Portanto, as crianças neste processo de reinício da escola vão ficar muito confusas. Se a gente ia com eles à rua, ao jardim, e levava máscara, e agora vão para a escola e não levam mais, vai ser... portanto, vamos estar muito atentos a estas questões todas. Ou seja, quase que... desculpa interromper-te. Sim, claro. Quase que, neste caso, as educadoras e os pais têm que alinhar o discurso. Sim. Por exempm,lo alinhar o discurso. É um trabalho... Até, a minha opinião, não sei se há aqui educadoras que me estão a ouvir, por exemplo, a minha opinião, uma opinião mãe, quase só mãe, fisioterapeuta, que era começarem com poucas crianças. Por exemplo, haver um processo gradual de adaptação. Aquelas que realmente precisassem de começar, mas tentar, por exemplo, começar num dia só com 15% ou 20% do número se fosse possível, para que estivessem mais atentas ao comportamento, mais atentas a como é que as coisas vão correr. Eu estou a ver uma educadora com 25 crianças, que até me arrepia, numa sala, e eu estou-lhe a pedir que esteja atenta a cada criança. Será que ela vai estar atenta? Não é? Uma criança... pronto. Portanto, vamos ter que estar a observar a criança, perguntar... Não usam, pois eu sei. Sim, até aos 6 anos não é vão necessário usar. Não vão usar. Bom, eu já ouvi tanta coisa e apenas 3, pois, é isso mesmo. Eu já ouvi tanto sim, tanto recuar, tanto dizer que sim, tanto dizer que não, vamos ver, não sei, pronto. Para ser assim muito sincera. Depois, vamos também, eu agora aqui... O que vai acontecer, acho que o que eu vou-vos aqui alertar relativamente às crianças, acredito também que aconteça nos adultos. E vamos ver o que é que nós vamos ter que estar, que pontos vamos ter que estar atentos. Que situações é que vamos ter que estar atentas? Primeiro, se nós sentimos que a criança está mais irritável do que costume, só os adultos é que vão usar. Okay. A irritabilidade, ou nós próprios. Por exemplo, eu por acaso não pus aqui, sentirmos que estamos a começar a ter dor de cabeça que não é costume. Tivemos com a máscara 2 ou 3 horas.
Portanto, aquilo que é importante é estarmos atentos rapidamente a alguma coisa que nós não estávamos habituados em nós. E vamos nos perguntar, será a máscara? Será que estou mais irritado porque tenho estado com a máscara ou por outro motivo? Okay? Se vimos que a criança tem sono excessivo, se vimos que tem má disposição, ou nós próprios ficamos com má disposição, ou mal dispostos, agoniados, devemos estar atentos. Se vimos que se a criança ou nós sentirmos algumas tonturas, ou queda inexplicável, se sentirmos que estamos com falta de ar, às vezes este é até o primeiro sintoma. Às vezes é o primeiro sintoma. E apenas depois, só. E às vezes o primeiro sintoma é a sensação de falta de ar, mas, por vezes, a pessoa não tem falta de ar e quando se apercebe, ou está com dor de cabeça, ou está irritadiça, ou está com algum destes sintomas. E diz-me só uma coisa, Céu, não sei se partilham, isto é normal com quanto tempo de uso de máscara? Da tua experiência com depende, sim, depende da pessoa. Até há pessoas, por exemplo, se nós pensarmos, não é? Os enfermeiros estão dentro dos hospitais e usam as horas e horas seguidas, não é? Uhum. Portanto, uma das formas que eu tive para me adaptar à máscara, eu também já usava. Muitas vezes eu tenho um tipo de tratamento que é dentro da boca, que é feita para pessoas que têm problemas de bruxismo ou tensão na temporomandibular ou luxação da temporomandibular e nessa terapia eu usava sempre máscara. Portanto, para mim isto já foi só um prolongar do uso. Mas eu quando tinha que usar na rua, isso é que não estava habituada, não é? Estar a usar na rua, pensava, mas as enfermeiras estão horas e horas com elas e os médicos lá nos blocos operatórios onde eu estava com elas e quando elas estavam bem, não é? Eu também tenho que estar bem. É uma questão de adaptação, ok. É uma questão de adaptação. E de estarmos atentos. Estarmos atentos, claro que sentirmos alguns dos sintomas, falta de ar, está bem, devemos de usar, temos sempre que pensar que estamos a usar uma máscara que está a aumentar a temperatura ao ar que vamos inalar, que reduz a percentagem de oxigênio que está a ser inalada e a quantidade de CO2, que o cérebro não detecta. O nosso cérebro tem um sensor aqui nesta zonazinha, junto do hipotálamo, que detecta a quantidade de como é que o sangue está lá a passar. Por exemplo, se ele tem glicémia, que chega o açúcar, ou muito ou pouco, né? Se vê pouco açúcar, diz, olha, estás com fome, ou estás com vontade de comer um chocolatinho. Se ele tiver pouco oxigênio, mas o CO2 ele não detecta. Portanto, isto é muito interessante, é um fenómeno, por isso é que as pessoas morrem com monóxido. Pois, quando eu tenho que me habitar na minha profissão. Nós vamos fazer exercício hoje e para a semana sobre esta questão da nossa adaptação à máscara. Está bem? Já fizemos um exercício, este de aumentarmos a amplitude respiratória. Outra curiosidade que eu não pus aqui, porque eu estive muito focada para falar sobre crianças, mas que é assim, da totalidade dos nossos alvéolos, os alvéolos é o local onde se dá a passagem do oxigênio para o sangue e a passagem do CO2 para o ar, não é? Para dentro do alvéolo. Desta quantidade de oxigênio numa respiração corrente, nós usamos cerca de 30% a 40% desses alvéolos. E com a idade vamos usando ainda menos. As crianças usam mais. A criança usa muito mais o número de alvéolos, nós nascemos com o número de alvéolos fixos, não é? O que vai acontecendo ao longo da vida é nós vamos usando cada vez menos. E eles vão ou colapsando, ou tornando-se menos elásticos. Ou seja, a partir do que, não sei se posso fazer essa inferência ou não, o que tu estás a dizer é que a partir as crianças terão menos efeitos secundários, digamos assim, com o uso da máscara, do que propriamente nós adultos. Sim, mas nós já vamos ver, excepto as situações que eu vou já a seguir no próximo estado mostrar. Vou só te pedir uma coisa, Céu, por favor, a gestão de tempo. Eu sou terrível. Está bem? Eu sou terrível na gestão de tempo. Ok, então vamos continuar aqui nesta parte dos fatores que podem condicionar o uso da máscara em crianças. A respiração bucal. Vai ser mais difícil uma criança que respire pela boca do que uma criança que respire pelo nariz. E, portanto, já aprendemos aqui hoje o exercício, que é muito simples para as crianças.
põe a tua mãozinha, vá. Ah, está entupida, então vá, vamos pôr aqui um bocadinho, vamos limpar aqui um bocadinho o narizinho, está bem? Ou sinusite, ou rinite. Portanto, a criança que tenha este tipo de problemas de respiração bucal, pode ser por vários motivos, pode ser por desvio do septo, está bem? Ok? Gripes ou doenças pontuais, como bronquiolite ou outras doenças respiratórias, que podem ser pontuais ou não, alergias. E principalmente temos de estar atentos às alergias, a produtos químicos que a casca possa conter, ou alergias, está bem? Na verdade, asma brônquica, portanto, crianças asmáticas, as chamadas crianças asmáticas, está bem? Ou também temos que estar atentos que se a criança tem medo da máscara, o adulto está a usar máscara, se tem medo da máscara. Por dizer pelo nariz, não, pois, é assim, confusa, pois sempre ouvi dizer para fazer pelo nariz e pela boca, pois, é assim, a adaptação, na realidade, em termos de saúde respiratória, nós devemos de, e agora com o Covid ainda mais isto é verdade, porque o nariz é que possui os filtros, tanto para dentro como para fora, ou seja, a boca serve para a função de comer, para a função de falar. Se eu ao fazer a respiração consciente, estou a fazer para treinar a respiração não consciente, eu vou ter que a fazer o mais correta possível para que ela seja o mais funcional, flexível e saudável possível. Então, nós devemos de inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz, sempre com a boca, os lábios não fechados, mas os lábios semi-fechados. Portanto, não totalmente fechados, mas os lábios encostados. Esta é a respiração. Até porque eu também estou a proteger os outros se estiverem a expirar pelo nariz. Um dos grandes problemas do Covid é exatamente os salpicos ou os espirros ou aquilo que possa sair pela boca, que é muito mais provável sair pela boca do que pelo nariz. O nariz tem umas coisas que se chamam tem os seios, que vão também eles limpar a temperatura, pôr a temperatura e a umidade para chegar ao pulmão de forma já limpa ou com a temperatura correta, está bem? E tem umas coisas que se chamam os cornetes que vão preparar o ar, tanto para sair como para entrar. Portanto, a resposta à participante, muito obrigada pela sua pergunta, deve ser sempre por nariz, quer para dentro, quer para fora. Okay? Vamos aqui outra vez ao medo. Também temos de estar atentos. Está bem? Porque nós, claro, com as nossas dificuldades, todos que estamos a passar por esta altura de desemprego, de instabilidade, de insegurança, como dizia o professor Carlos Neto, não é? Só sabemos uma coisa que nada sabemos. Só sabemos que estamos numa época que tudo é mutável, ou tudo se está a transformar, essa é a verdade, e tudo é inconstância das coisas, dos empregos, de tudo. Está bem? Portanto, estar atento. Lídia, desculpa, quanto tempo é que eu tenho? Está a acabar? 15 minutos, pode ser? Pronto, então, é só mesmo um minutinho que é sobre as regras de higiene. Sensibilizar a criança para a importância da lavagem das mãos, mas vocês sabem mais que eu, está bem? Pronto. E muito mais do que para usar desinfetantes. Era aqui que eu queria chegar, está bem? Os desinfetantes nas mãozinhas não são, vão nos dar, ou crianças até que possam ter eczema atópico, dermatites. Eu sei que mais cedo ou mais tarde vamos ter problemas se usarmos excessivamente estes produtos alcoólicos, solução alcoólica que estão a ser comercializados. Okay? Portanto, numa criança, devemos de sim instruí-la a lavar as mãos antes de fazer xixi, instruí-la a lavar as mãos depois de fazer xixi, instruí-la ao sair da casa de banho, antes das refeições, antes de comer a sua maçã, antes de comer a sua fruta, antes de beber, está bem? Portanto, aumentar muito mais, sempre que possível, a lavagem das mãos e só em casos realmente que nós não podemos lavar as mãos, só em casos em que realmente não podemos lavar as mãos, então usar as soluções alcoólicas. Na minha opinião, é isto, está bem? E depois, também,
explicar à criança porque é que não se deve de mexer na máscara da auxiliar ou do outro, estão a dizer que, não, que eles não vão usar a máscara, ou da máscara das pessoas, da educadora, da mãe ou do pai. Tá. Portanto, pelos mesmos motivos que já vimos, a questão de contaminação, da probabilidade, que eu já disse que deve ser 0,0001, dela poder estar, ou porque nós espirramos e deixamos lá um agente patogénico, que pode não ser só vírus, este corona. Nós convivemos diariamente com vírus da gripe, com vírus da influenza, com vírus. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é enfermeira e ela disse que este ano houve muita, que nós não queremos falar nisso, houve muita gripe A. Houve muita gripe A. Portanto, ninguém ouve falar nisso, porque já estamos habituados, porque o facto, nós não estamos imunizados e não estamos preparados para este tipo de condição. Nós vamos ter que, daqui a uns 4, 5 anos, vamos viver com ele. E vamos viver desconfinados, como estamos a ver hoje com a gripe A, está bem? Portanto, aquilo que se chama a imunidade comunitária. Mas devemos explicar à criança porque não deve mexer na máscara. Dela, ou dos colegas, ou de outros amiguinhos, sim? Pois, sim, as outras doenças não pararam, pois é verdade, é verdade. As outras doenças, e a gente pode esquecer disso e é preciso ter atenção. Não nos podemos esquecer disso. Verificar onde se deposita a máscara, portanto, eu sei que as crianças e nós adultos devemos estar com uma vigia, e aquilo que eu vou, não sei se tenho aqui educadoras, pois, esta é mais uma, educadoras que, na minha opinião, as máscaras não devem estar num lixo à parte, num lixo de contaminados, tal como nos hospitais. Portanto, não devemos de pôr a máscara, por exemplo, no sítio onde vamos pôr, não me ocorre assim, mas, por exemplo, onde pusemos o papel, devemos ter um local onde pôr a máscara. E se for destas comunitárias, que vamos levar para casa, ainda devemos ter mais atenção do que pô-la no lixo. Porquê que devemos ter atenção? Imagina numa criança que diz que perdeu alguma coisa e que a deixou no lixo. Eu depois vou ao lixo, está lá a máscara, vou lá ver se lá está aquilo que a criança perdeu, ou sem querer, pronto. Portanto, devemos de ter uma identificação de um caixote do lixo com uma coisa que as prés não estão habituadas a fazer, estes tipos locais da prés, infantários, que diz contaminados. Onde eu ponho o lenço que a criança usou porque se assoou, o lenço que eu usei porque me assoei, porque espirrei e pus o lenço, deve estar o identificado, eu não pus aqui, o identificado e à parte dos outros caixotes do lixo onde ponho os desenhos, qualquer coisa que queira pôr no lixo. Faz sentido? Ou, aqui, por exemplo, o papel que vai depois para o papelão. Está bem? Pronto. Depois ponho aqui também, se a criança leva mesmo esta, ou se eu tenho, eu devo ter um sítio identificado, com uma bicicleta, ou o que quiserem, tal como a minha, identificado, ou que a criança a identifique, a sua máscara, ou os seus lenços de papel. Está bem? Os lenços de papel, não é só a máscara, também pode ser um ornamento para a criança ter o seu lenço de papel onde vai assoar o seu narizinho. Que depois vai para aquele caixote de lixo e não para o outro caixote de lixo. Para estes contaminados. Ok? Estou mesmo a terminar. Gostava, antes de acabar, que depois também fizéssemos uma partilha sobre a vossa opinião sobre aquilo que eu falei. Deixa-me só, desculpa interromper, deixa-me voltar-te tenho uma dúvida do que tu estavas a partilhar. Claro. Já sabemos, os miúdos da primária ainda não vão à escola, não irão, à escola, vão ver que os miúdos não vão usar. Pensando no adulto, que neste contexto de grupo que vai usar, quanto tempo é que se deve usar, imaginando uma educadora de infância ou uma auxiliar, quanto tempo é que se deve usar a máscara comunitária? A que vai para lavar? A que vai para lavar? Diz-me se há diferenças. Por exemplo, eu não sou educadora, mas imaginando que eu tinha que estar das 9 às 3h30 na escola, atendo ao período de almoço, tendo em conta que eu se calhar ia usar uma máscara comunitária. Tens que ter duas máscaras. Tem que ter 2 máscaras para o dia?
Ou Sim. seja, parte da manhã vou almoçar e depois troco para uma parte da tarde. Eu vou explicar, posso explicar também. Isto vai mudar. Olha, por exemplo, a gente tem aprendido imenso nestes tempos. Temos aprendido imenso. Coisas que nós nem pensávamos, não é? Nós, ao exalarmos, nós exalamos uma coisa que se chama nitrito e nitrato. Está bem? 3 em 3 horas, é isso mesmo, está corretíssimo, 3 em 3 horas. Portanto, pelo menos 2. Então, são 3 em 3 horas, tem que ter 3. E esses que acontecem pela decomposição, pela união do oxigênio, e isso é... Portanto, nós ao inalarmos depois na máscara esses nitritos, podemos ficar mal dispostos, cirúrgicas, pois, é isso. Está bem? Podemos ficar mal dispostos por inalar aquele cheiro que nós exalamos. Devemos também evitar comer carne. A carne aumenta, portanto, aumenta a decomposição pelas bactérias, está bem? E forma esses nitritos, está bem? Portanto, eu não estava preparada para falar nisto, mas é importante. 3 em 3 horas está correto, como aquela pessoa que está a assistir, a formanda, de 3 em 3 horas, sim, 3 a 4 no máximo, no máximo. Portanto, são precisas pelo menos 3 máscaras, sendo assim, 3 em 3 horas, se a gente aliviar 7 horas, pois é isso. Eu tenho mesmo a dúvida que a coloca. Há diferenças entre as máscaras comunitárias cirúrgicas na questão do uso, do tempo? Eu não sei. Ok, tudo bem. Eu não sei responder. Tudo bem. Não sei responder. Mas sei que tanto umas como outras deve ser no máximo 3 a 4 horas. E depois pôr para lavar, está bem? Pronto, por causa exatamente das substâncias que nós exalamos e depois, por exemplo, como eu que falo muito, ainda mais. Porque estou a exalar para a boca. Portanto, estou a falar, então ainda vai sair mais de substâncias, portanto, os nossos intestinos têm bactérias. E, portanto, vai haver esta deposição dessas bactérias, daquilo que a gente já sabe que temos, portanto, na máscara. Tá? Portanto, verificar sempre onde se deposita a máscara, seja a nossa, seja a das crianças, os lenços de papel, mas principalmente a nossa máscara não ficar em cima de bancadas, em cima de... pode ser lavada à mão. Não sei também responder essa pergunta, eu não sei também, mas o que se recomenda é lavar a máquina a 60 graus. Pronto, portanto, eu estou a responder uma pergunta aqui do chat. Sim, eu vi, da Ana Isabel. Ela já tinha perguntado antes, mas eu não tinha percebido se era pergunta, se era comentário. Pronto, é assim, eu não sou enfermeira, portanto não sou dessa área, mas não sei, eu faço assim, portanto lavo dentro das bolsinhas, as minhas cá de casa, e para não contactar com a outra roupa, mas se houver alguém que esteja a assistir que saiba responder, poderia ligar o micro. Se houver alguém que saiba responder, não sei. Pronto, não há ninguém que queira responder. Ok. Pronto, então, vamos mais questões, mas já vos posso dar uma oportunidade. Vamos já aqui. Então, o que é que eu gostava que fizessem para casa? Trabalhos de casa. Se houver professores, eu também dou trabalhos de casa. O que é que eu gostava que fizessem? Observar. Vamos observar. Vamos desenvolver a nossa capacidade de olhar e de reparar o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer a nós? O que é que eu penso sobre o assunto? Eu disse ainda agora, vou voltar a frisar isto, que não é só o que eu digo que a criança ouve, mas é também o que eu penso. Isto é um bocadinho arrepiante. Ok? A gente pensava que tinha uma privacidade no pensamento, isso já não é bem assim. Ou melhor, o que eu penso e o que eu sinto. Os meus sentimentos, está bem? Portanto, observa a tua respiração, sente o que é que está a acontecer. Se tiveres filho ou aluno, observa como é que eles respiram. Vamos observar. Está bem? Respira. E também a sua opinião. Perguntem-lhe a opinião. Perguntem.
Ok, filho, como é que tu te sentes? O que é que tu sentes? A avó não estava a usar máscara. A professora estava, e depois tirou. Portanto, vamos observar a opinião dos nossos alunos, dos nossos filhos, está bem? Relativamente ao uso de máscara e até a toda esta situação que estamos a viver, está bem? Que é uma diferente do que estávamos a viver. Alguma questão? Tá. Portanto, Lília, por mim, por hoje, dava como terminar, mas gostava de ouvir algumas opiniões. Não sei se alguém quer partilhar alguma... Dar uma chega, o que foi dito, alguma dúvida, o que gostariam de ouvir para a semana? Não? Eu posso dizer-lhe que os exercícios... Boa noite, eu peço desculpa, eu tenho uma questão, peço desculpa. Sim, força, Lúcia. Eu não funciono muito bem aqui com as tecnologias, mas pronto. Sim, não se preocupe, estamos todos a aprender. Estamos todos a aprender. É isso. Eu não sou educadora, mas tenho um contacto direto com o pré-escolar e nos pré-escolares onde eu vou, o que é que acontece? Isto por causa daquilo que a Céu estava a falar em relação aos lencinhos de papel. Isso. O que acontece, e está aqui uma educadora a ouvir, depois poderá-me dizer se no jardim dela também é assim que funciona ou não. O que é que costumam ter? Costumam ter aqueles rolos de papel e os meninos vão lá, alguns tiram ou vai lá auxiliar e retira o papel e dá ao educador. Neste caso, eu queria perguntar à Céu se achava melhor abolir com esse sistema ou se poderia manter. Eu acho que devia de ser individual. Eu acho que se deve diminuir ao máximo o contacto manual com aquilo que depois se vai usar na nossa cara. Uhum. Portanto, aqui sempre sugerir então às educadoras para abolirem com este sistema. Abolirem, ou então arranjar um sistema de desencerrar, tal como acontece nos centros comerciais ou nos restaurantes, não é? Em que tem que haver uma caixa que está onde está. É essa a recomendação. Está aqui alguém a dizer. Já, muito obrigada, Francisco, muito obrigada. Pronto. Mas essa estratégia que agora estavas a dizer, eu também acho que é interessante. As educadoras que normalmente são muito criativas e habilidosas fazerem uma caixa ou algo que mantenha a higienização desse rolo. Claro, mas aquilo que eu vos tinha aqui sugerido, estou eu aqui com a cursora, também da própria criança ter o seu lencinho de papel e educá-la neste sentido. Sim. E educá-la depois aonde colocar. Depois de usar, não ir pôr no lixo geral. Desculpem, no lixo geral e naquilo que vai para reciclar de papel. No papelão. Não, no papelão. Nunca colocar no papelão. Sempre em lixo para ir para o contentor verde, ou de preferência até devia ser eliminado, para ser sincera, não é? Eliminado mesmo como compostado. Está bem? Portanto, estamos com tanto cuidado que não podemos aproximar uma criança a 1,5 m, mas depois podemos arriscar aquelas mexam numa coisa ainda bem mais, se houver um problema, é onde está mais agentes patogénicos, que é o reino, não é? Que é o que nós escolhemos. Não sei se alguém tem mais alguma questão, queira partilhar algo. Ou podem pôr no chat, quem não quiser, que eu tento responder a toda a gente. Pronto, mas também já aqui está o Francisco a responder. Muito obrigada. Sim, a questão dos lenços já é uma recomendação. É essa a recomendação oficial. DGS. Pronto, sim, por isso é que eu também já vos pedi para trazer o lenço. Muito feliz com todas as partidas. Obrigada, Coloca. Ok. Então, talvez por hoje vamos... Já vai longo. Tal como a Céu disse, o objetivo hoje foi assim, uma abordagem mais teórica. Eu, do meu trabalho com crianças, daqueles exercícios que tu deste da respiração inicial, eu vejo facilmente a fazer com os miúdos com quem eu trabalho. Acho que são exercícios para miúdos pequeninos, até dos mais velhos, para eles perceberem realmente aqui a questão da consciencialização da respiração. Acho que é interessante eles perceberem esta questão, que tal como a Gloca, e não sei se mais alguém partilha, eu também pensava que o correto era inspirar pelo nariz e expirar pela boca e
faz-me todo o sentido aquilo que tu explicaste e acho que é interessante nós também passarmos estes conhecimentos, que depois para eles vai fazer sentido e talvez até os ajude a perceber melhor esta questão de terem que usar os lenços deles, de terem que usar a máscara. A mim fez-me todo o sentido. Obrigada por essa partilha, Célia, por nos levares a refletir isso. Obrigada também pelo trabalho que propuseste para a semana, que acho que vai ser interessante depois vermos as partilhas de todos e de todas. E além para a semana termos este encontro marcado, queria também dizer que na quarta-feira vamos ter uma Play Talk com a Rita Cordovil, que é uma investigadora da FMH, e que vai falar connosco sobre a importância da ciência do brincar. E também para alertar que estamos, para quem quiser, colocar no nosso Facebook perguntas para o professor Carlos Neto, que a nossa Play Talk, quem assistiu viu que por problemas técnicos foi interrompida ali, não houve momento de partilha com o professor Carlos Neto. Quem quiser colocar as suas questões ao professor Carlos Neto é só colocar no nosso Facebook, que depois o professor Carlos Neto irá, se possível, partilhar como nós estamos neste momento, se não for possível, irá responder por escrito. Então, vemos na próxima sexta-feira, às 9h30, ou no outro dia, numa destas nossas Play Talk. Um bom fim de semana, cheio de pessoas, virtualmente ou presencialmente, mas principalmente cheia de bons momentos. Eu só gostava de quem quiser me comunicar comigo nesta semana, ter alguma dúvida, tenha alguma dúvida que apareça, porque eu sei e penso que as dúvidas vão aparecer depois, na prática, na vida do dia-a-dia, com os vossos pais, com os vossos amigos, estejam à vontade. Eu tenho aqui o meu, portanto, ceo@ceosantos.com, ou através da Lília, depois ela faz-me chegar também, através da e-mail. Estejam à vontade, está bem? Gostava também que trouxessem mais dúvidas para a semana, porque é que as vossas dúvidas que eu vou adequar mais a formação às pessoas que estão a ver, não é? Porque isto é um mundo infinito. Poderia falar aqui imensas coisas, está bem? Então, tentem fazer-me chegar até antes, se calhar, as vossas dúvidas, as vossas questões, para que eu esteja realmente a dar resposta às vossas, e não àquilo que eu acho, sim, às vossas necessidades, e não àquilo que eu acho que é importante. Faz tentar, está bem? Não vou dizer outra vez, faz sentido. Obrigada, Céu. Obrigada, Céu. Muito obrigada, boa noite. Adeus.